Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2, mas antes que a gente comece, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é de resolução de exercícios, sobre a matéria que nós estudamos na aula passada. A primeira questão que nós iremos resolver. Se você tivesse 100 metros de arame, você poderia cercar totalmente um terreno retangular com 27,6 metros de comprimento por 18,8 metros de largura. Sobraria arame quantos metros? Vamos lá observar. Lembrando que para resolver essas questões, vocês precisam assistir a aula anterior, lembrar sobre as unidades de medida de comprimento e as transformações. Nós temos o seguinte, a questão apresenta para a gente um retângulo, onde tem 27,6 metros de comprimento e 18,8 metros de largura. Eu sei que num retângulo, se aqui é 27,6, o lado paralelo é igual, então aqui também é 27,6. Se aqui é 18,8, o lado paralelo também é, então aqui também é 18,8. Se eu fosse cercar todo esse terreno, eu precisaria do perímetro. Então eu preciso lembrar como é que eu calculo o perímetro, que é justamente quantos metros tem essa linha preta, o contorno da nossa figura. Esse contorno vai ser igual a 27,6 mais 27,6 mais 18,8 mais 18,8. Somando isso, nós temos que o nosso perímetro total vai ser... Só vamos aqui observar o dado que a questão nos forneceu. A questão nos forneceu que são 100 metros no total de arame, certo? Vamos anotar esse dado que ele é extremamente importante. O total de arame é igual a 100 metros. Vamos efetuar aqui a adição. A gente vai ter 27,6 mais 27,6. Lembrando, na adição é vírgula embaixo de vírgula. 6 mais 6, 12 e sobe 1. 7 mais 7, 14 com 1, 15. Sobe 1. 2 mais 2, 4 com 1, 5. E a vírgula continua no mesmo lugar. Então, 27,6 mais 27,6, 55,2. Mais 18 mais 18. Eu estou efetuando essas adições para o pessoal que tem dúvida como é que faz a adição com números decimais. Vírgula embaixo de vírgula. 8 mais 8, 16, sobe 1. 8 mais 8, 16 com 1, 17. 1 mais 1 mais 1, 3. A vírgula continua no mesmo lugar. Vai ficar 37,6. 55,2 mais 37,6 é igual a 92,8. Então, eu encontrei o meu perímetro. Então, para me cercar totalmente, eu ia precisar de 92,8 metros de arame. Só que eu tenho 100, então vai sobrar. Vai sobrar quantos metros? Vai sobrar. Quantos metros vai sobrar? Vai ser 100 menos 92,8, que vai ser igual a 7,2 metros. Então, vão sobrar 7,2 metros de arame, porque só são necessários 92,8 metros para poder cercar o nosso retângulo. E são disponibilizados 100 metros, então irá sobrar 7,2 metros de arame. Agora vamos dar continuidade. Próxima questão. Fazendo a conversão de 12 km para metros, quanto nós obtemos? Vamos lá.
eu tenho 12 quilômetros e quero transformar para metro. Eu preciso primeiramente lembrar da nossa tabelinha, que eu sei que quilômetro, hectômetro, tenho essa nossa tabelinha: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu tenho 12 quilômetros e quero transformar para metros. De quilômetro para metro vai ser 1, 2, 3 casas para a direita. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. Fica 12, 1, 2, 3 metros. Então, fica 12.000 metros. A outra forma que eu poderia resolver essa questão. Isso aqui é o primeiro jeito que eu posso resolver, mas também tem outro jeito que eu posso resolver. Através da regra de 3. Eu ia precisar lembrar que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, 12 quilômetros seria igual a x. 1 vezes x, x. 12 vezes 1.000, 12.000 metros. Eu poderia resolver dessas duas formas. Ou através da regra de 3, ou utilizando a tabela. Próxima questão. Calcule a soma de 3 km mais 20 metros. Para isso, para me fazer uma adição entre unidades, entre medidas de comprimento, eu preciso deixar elas com a mesma unidade, ou em quilômetro ou em metros. Vamos deixar tudo em quilômetros. Tudo em metros, perdão. Lembrando que vocês podem fazer das duas maneiras, ou utilizando a tabela ou utilizando a regra de 3. Eu vou utilizar agora a regra de 3. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, logo, 3 quilômetros vai ser igual a x. 1 vezes x, x. 3 vezes 1.000, 3.000 metros. Então, a soma iria ficar 3.000 metros mais 20 metros, que ficaria igual a 3.020 metros. Mas eu também poderia resolver essa questão, de vez de utilizar tudo em metros, eu posso utilizar tudo em quilômetros. Agora, quem eu vou fazer a mudança é no 20. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, 20 metros vai ser igual a x. X vezes 1.000, 1.000x. 1 vezes 20, 20. O 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Fica que x é igual a 20 dividido por 1.000. Então, nosso x é igual a 0,020 quilômetros. Então, a nossa soma iria ficar ficar 3 quilômetros mais 0,020 quilômetros, que seria igual a 3,02 quilômetros. Então, eu poderia fazer a soma dessas duas maneiras, ou tudo em metros, ou tudo em quilômetros. Eu só não posso fazer tendo um em quilômetro e o outro em metros. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando. E se você quiser rever essa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso às aulas e assistirem quando e onde quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!